Já alguma vez se sentiu a lutar para abrir um frasco de azeitonas que antes abria sem pensar? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é tão fácil como era, deixando-o com a respiração ofegante e as pernas a tremer um pouco. É uma sensação frustrante, não é? Sentir que o nosso corpo já não nos obedece, que a força que sempre tivemos está a desaparecer aos poucos, como areia a escorrer por entre os dedos. Esta perda de força e de músculo tem um nome: sarcopenia, e é uma das realidades mais dolorosas do envelhecimento. Traz consigo o medo de cair, a perda de independência e a sensação de que estamos a ficar para trás. Muitos pensam que a solução é simplesmente comer mais proteína, talvez um bife maior ao jantar. Mas o que a maioria das pessoas com mais de 60 anos não sabe é que existe um erro crucial na forma como consomem essa proteína. Um erro que, na prática, anula grande parte do seu esforço. É um segredo escondido à vista de todos, e é isso que está a acelerar a perda de músculo. Neste vídeo, vamos desvendar este erro comum e mostrar-lhe como o corrigir com hábitos simples e práticos, adaptados ao nosso dia a dia em Portugal. Vamos ver como pode realmente inverter este processo e recuperar a sua força. E fique até ao fim, porque a última dica que vou partilhar é talvez a mais importante de todas e vai surpreendê-lo pela sua simplicidade. Vamos então mergulhar neste grande erro que tantos de nós cometemos sem sequer nos apercebermos. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos que está constantemente a ser reparada. Durante o dia, alguns tijolos velhos são removidos e, para manter a parede forte, precisam de ser substituídos por tijolos novos. Esses tijolos novos são a proteína que comemos. Agora, imagine que a equipa de construção que faz esta reparação no nosso corpo só começa a trabalhar a sério quando recebe uma encomenda grande de tijolos, todos de uma vez. Se lhes enviar apenas 1 ou 2 tijolos de cada vez, eles encolhem os ombros e não se dão ao trabalho de ligar a betoneira. Eles precisam de um sinal claro, de uma entrega substancial para dizer: ok, rapazes, é hora de construir. Este é o ponto fundamental que muda tudo depois dos 60. O nosso corpo, com o passar dos anos, torna-se um pouco mais teimoso. A nossa equipa de construção muscular precisa de uma encomenda maior de tijolos, ou seja, uma quantidade maior de proteína numa só refeição, para receber esse sinal e começar a construir músculo. E onde é que nós falhamos? Falhamos na distribuição. Pensemos num dia típico para muitos portugueses. Acordamos e tomamos o pequeno almoço. O que é que costuma ser? Talvez um pão com manteiga ou compota e um galão. Delicioso, sim. Mas em termos de proteína? Muito, muito pouco. Talvez 5 ou 6 gramas, se tivermos sorte. A nossa equipa de construção muscular nem pestaneja. Fica a dormir. Depois chega a hora do almoço. Aí, sim, comemos melhor. Talvez um bom prato de peixe grelhado com batata cozida e legumes ou um bife com arroz. Aqui já conseguimos uma boa dose de proteína, talvez 30 ou 40 gramas. A equipa de construção acorda e trabalha um pouco. Ao lanche, talvez uma peça de fruta e umas bolachas. Mais uma vez, quase nenhuma proteína. Chega o jantar e comemos uma refeição semelhante ao almoço, talvez um pouco mais leve. Outra dose decente de proteína. A equipa trabalha mais um bocado antes de fechar o estaleiro para a noite. Vê o problema? Passamos a manhã inteira, desde o jantar da noite anterior até ao almoço do dia seguinte, num estado em que não demos aos nossos músculos os tijolos necessários para se repararem. É um período de mais de 12 horas em que a parede está a ser lentamente desmontada sem que haja reconstrução. Estamos a jogar um jogo de recuperação durante o resto do dia, em vez de estarmos constantemente a construir. O grande erro não é não comer proteína suficiente ao longo do dia, mas sim amontoá-la toda ao almoço e ao jantar, deixando o pequeno almoço completamente desprotegido. É como tentar encher um balde que tem um pequeno furo. Se deitarmos água apenas 2 vezes por dia, o nível da água vai estar sempre a descer entretanto. Mas se mantivermos um fluxo constante, o balde permanece cheio. Para os nossos músculos, precisamos de fornecer esse fluxo constante,
ou pelo menos fornecer 3 grandes jatos de água bem distribuídos ao longo do dia, começando logo de manhã. Os especialistas dizem que, para uma pessoa com mais de 60 anos, o ideal é consumir cerca de 25 a 30 gramas de proteína em cada uma das 3 refeições principais. Isso sim, é o sinal forte que a nossa equipa de construção muscular precisa para se pôr a trabalhar. Pense nisso: 25 a 30 gramas. Aquele pão com manteiga e o galão ficam muito longe disso. Este desequilíbrio é a razão pela qual muitas pessoas, mesmo pensando que comem bem, continuam a sentir-se cada vez mais fracas. Elas estão, sem saber, a sabotar os seus próprios músculos todas as manhãs. A boa notícia é que corrigir isto é mais simples do que parece. Não exige comidas exóticas nem suplementos caros. Exige apenas uma pequena mudança de mentalidade sobre o que constitui uma refeição completa, especialmente a primeira refeição do dia. Agora que percebemos que o segredo está em distribuir a proteína de forma mais equilibrada, vamos falar de como podemos fazer isso na prática, no nosso dia a dia, com as comidas que conhecemos e gostamos. A primeira e mais transformadora mudança que podemos fazer é reforçar o nosso pequeno almoço. É aqui que a batalha pela força é ganha ou perdida. Trocar o habitual pão com manteiga por uma opção rica em proteína pode parecer estranho no início, mas os benefícios são imensos. O que poderíamos comer então? Pense em ovos. 2 ovos mexidos, por exemplo, já nos dão cerca de 12 a 14 gramas de proteína de altíssima qualidade. Se lhes juntarmos uma fatia de queijo, podemos facilmente chegar perto das 20 gramas. Acompanhe com uma fatia de pão integral e já temos uma refeição que vai manter os nossos músculos alimentados durante toda a manhã. Outra opção fantástica é o iogurte grego. Não o iogurte normal açucarado, mas o iogurte grego natural. Uma taça tem, muitas vezes, o dobro da proteína de um iogurte comum. Junte-lhe um punhado de nozes ou amêndoas e algumas sementes de linhaça ou chia, e não só atinge a sua meta de proteína, como também adiciona fibras e gorduras saudáveis que lhe darão energia para o resto da manhã. Para os dias mais frios, umas papas de aveia podem ser reconfortantes. Mas em vez de as fazer apenas com água ou leite, experimente adicionar uma colher de pó de proteína sem sabor, ou simplesmente misturar nozes picadas e sementes. Até mesmo sobras do jantar podem ser uma opção. Pode parecer estranho, mas em muitas culturas, o pequeno almoço não é doce. Uma pequena posta de peixe, um pouco de frango desfiado, ou até uma concha de uma boa sopa de feijão do dia anterior podem ser uma forma excelente de começar o dia com o pé direito em termos de proteína. A seguir, vamos pensar nos nossos lanches. Muitas vezes, à meio da tarde, sentimos aquela quebra de energia e recorremos a umas bolachas ou a um bolo. Esses alimentos dão-nos um pico de açúcar rápido, mas depois deixam-nos sentir ainda mais cansados. Em vez disso, podemos usar o lanche como uma oportunidade estratégica para adicionar mais um pouco de proteína. Um punhado de tremoços, por exemplo, é um petisco tão nosso, tão português, e é uma fonte maravilhosa de proteína vegetal. Um queijo fresco pequeno, um iogurte sólido ou um punhado de amêndoas são outras opções fáceis, práticas e que nos vão sustentar por muito mais tempo. O objetivo é pensar no lanche não apenas como algo para matar o bichinho, mas como mais uma pequena entrega de tijolos para a nossa parede muscular. Em relação ao almoço e ao jantar, a maioria de nós já faz um bom trabalho. Temos uma cultura rica em pratos de peixe e carne. A sardinha assada, o carapau, o bacalhau, um bom cozido à portuguesa. São tudo pratos ricos em proteína. O segredo aqui é a consistência e a atenção às porções. Certifique-se de que cada uma destas refeições tem uma fonte de proteína do tamanho da palma da sua mão. E não se esqueça do poder das leguminosas. O feijão, o grão de bico, as lentilhas e as favas são tesouros da nossa gastronomia. São baratos, versáteis e uma fonte incrível de proteína e fibra. Em vez de servir sempre arroz ou batata como acompanhamento, experimente uma salada de feijão frade com atum e cebola, ou adicione um punhado de grão de bico à sua sopa. Uma boa sopa da pedra ou uma feijoada
feitas de forma mais saudável, podem ser refeições completas e perfeitas para os músculos. A ideia é garantir que não há nenhuma refeição principal em que a proteína seja esquecida. Mesmo que seja um dia de sopa ao jantar, certifique-se de que é uma sopa rica, com leguminosas, carne ou peixe desfiado. Ao adotar estes hábitos, estamos a mudar completamente a mensagem que enviamos ao nosso corpo. Em vez de um sinal fraco e intermitente, passamos a enviar um sinal forte e constante para construir e manter a nossa preciosa massa muscular. Já falamos sobre a importância de começar o dia com um pequeno almoço forte, de fazer lanches inteligentes e de garantir que o almoço e o jantar são ricos em proteína e leguminosas. Mas há mais uma peça neste puzzle, algo que funciona em perfeita harmonia com a proteína que comemos. E esta é a surpresa que lhe prometi no início. Pode comer toda a proteína do mundo, distribuída da forma mais perfeita, mas se não der aos seus músculos uma razão para a usarem, esses tijolos vão ficar simplesmente empilhados no estaleiro, sem nunca se tornarem parte da parede. E qual é o sinal que diz aos músculos para pegarem nesses tijolos e começarem a construir? É o movimento, mas não é um movimento qualquer. Não estou a falar de longas caminhadas, embora sejam ótimas para o coração. Estou a falar de exercícios de resistência, de um esforço que desafie ligeiramente os seus músculos. Agora, por favor, não se assuste com esta ideia. Ninguém está a dizer que precisa de se inscrever num ginásio e levantar pesos pesados. A beleza disto é que pode fazer os exercícios mais eficazes no conforto e segurança da sua casa, usando o seu próprio corpo ou objetos do dia a dia. Pense nisto. Cada vez que se levanta de uma cadeira, está a fazer um agachamento, um dos melhores exercícios para fortalecer as pernas, as ancas e as costas, músculos essenciais para o nosso equilíbrio e para evitar quedas. O desafio que lhe lanço é este. Da próxima vez que se for sentar ou levantar, tente fazê-lo sem usar as mãos para se apoiar. Faça-o devagar e de forma controlada. Tente fazer isto 5 ou 10 vezes seguidas, 1 ou 2 vezes por dia. Vai sentir os músculos das coxas a trabalhar. Esse arder ligeiro é o sinal que os seus músculos precisam. É o capataz a gritar: precisamos de ser mais fortes, usem os tijolos que acabamos de receber. Quer fortalecer os braços para conseguir carregar os sacos das compras ou pegar nos netos ao colo? Não precisa de halteres. Pegue em 2 latas de feijão ou 2 garrafas de água de meio litro. Sente-se numa cadeira com as costas direitas e, lentamente, dobre os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros e depois baixando-as outra vez. Faça 10 ou 15 repetições. É um exercício simples, mas que diz diretamente aos seus bíceps para se porem a trabalhar. Outro exercício fantástico pode ser feito contra uma parede. Fique de pé a cerca de um braço de distância de uma parede, coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para as da frente, dobrando os cotovelos, como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Depois, empurre o corpo de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, melhorando a sua força para empurrar portas ou levantar-se do chão se algum dia cair. A combinação de uma boa ingestão de proteína, bem distribuída ao longo do dia, com estes pequenos momentos de esforço, é a fórmula mágica para combater a sarcopenia. A proteína fornece o material de construção e o exercício dá a ordem de construção. Um não funciona bem sem o outro. Lembre-se, o objetivo não é ficar exausto, é sentir um ligeiro desafio. Comece devagar. Talvez amanhã adicione apenas um ovo ao seu pequeno almoço e tente levantar-se da sua cadeira favorita 5 vezes sem usar as mãos. São estas pequenas mudanças, consistentes ao longo do tempo, que reconstroem a sua força, devolvem-lhe a confiança e protegem a sua independência. Não precisa de mudar tudo de uma vez. O passo mais importante é simplesmente o primeiro. Gostaria muito de saber o que pensa sobre isto. Qual é o seu maior desafio quando se trata de se sentir forte no dia a dia? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Ler as vossas histórias ajuda-nos a todos a sentir que não estamos sozinhos nesta jornada. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma esperança ou uma nova ideia, por favor,
Deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso trabalho a chegar a mais pessoas que possam estar a precisar de ouvir esta mensagem. E claro, se quiser continuar a receber dicas práticas para viver uma vida mais saudável e cheia de vitalidade depois dos 60, subscreva o canal. Lembre-se sempre, a idade pode ser um facto, mas a forma como envelhecemos é, em grande parte, uma escolha. Escolha ser forte. Um grande abraço e mantenha-se ativo.